Volume at Price. É sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Eu quero deixar uma aula bem completa, é uma aula curta porque é uma ferramenta que não é muito extensa, mas eu quero deixar a aula completa, falar tudo o que a gente precisa falar sobre a ferramenta Volume at Price, como utilizar da melhor maneira possível para ganhar dinheiro com dólar futuro, tá legal? Então vamos lá, eu deixei um espacinho em branco aqui, né, para poder colocar essa ferramenta e vou ensinar para vocês. Primeiro nós vamos vir aqui em ferramentas e vamos abrir o Volume at Price. É só clicar que ele vai abrir. Tá? Eu vou encaixar nesse espaço que eu deixei aqui reservado para ele, é uma tela genérica que a gente utiliza nos cursos, tá? Vou diminuir aqui um pouco esse espaço, esse espaço, para poder enxergar melhor as barrinhas aqui. E então tá certo, tá? Tá aberto aqui o nosso Volume at Price. Nós precisamos configurar apenas duas coisinhas nele, né? Clica com o botão direito, vamos lá em Propriedades de Volume at Price e depois, novamente, Propriedades, tá? Chegando nessa tela, nós vamos destacar os três maiores volumes, né? Destacar os maiores volumes, aqui você vai deixar 3 e também exibir as faixas de maiores volumes. Tá? Já vou explicar para que é isso, mas nós vamos habilitar essas duas ferramentas e dar um OK. Vai perceber que ficou essa faixa meio rosa aqui e ele colocou 3 volumes em destaque. Todos os preços estão normais e esses daqui estão em destaque. Tá? Novamente, vamos repetir aqui. Clica com o botão direito, Propriedades do Volume at Price, Propriedades e habilita essas duas abinhas aqui. Tá? E dá um OK. É uma aula curta, porém eu vou falar tudo o que precisa ser falado sobre Volume at Price, como utilizá-lo para ganhar dinheiro com dólar futuro, tá? Principalmente para quem opera fluxo, né? Para quem opera o Tape Reading, que é o foco do nosso canal aqui, é o foco do que a gente faz, é o foco do que a gente ensina nos nossos cursos, tá? Então, essa ferramenta é uma ferramenta extremamente importante para o trader. Por quê? Ela mostra a quantidade de negócios por nível de preço, ou seja, a quantidade de compra e venda que tiveram no nível de preço. Tá? E ela dá algumas formas da gente interpretar isso. Por exemplo, aqui na máxima do dia, que é o 195, tiveram 670 negócios aqui. Porém, olha que interessante, a barrinha está 100% verde, né? Ela está 100% verde, ou seja, tiveram muitas compras nesse preço. Mas o preço não subiu, obviamente, porque ele é a máxima do dia. Vejam aqui, ó, máxima do dia 195, máxima do dia 195. Só tiveram compras no 195. Tá? É óbvio que com isso a gente já sabe que houve uma absorção de preço, ou seja, compraram, o preço não quis subir e o preço que não quer subir, ele cai, obviamente, né? Então, enfim, o intuito aqui é falar, tá ok até aqui? Quantidade de negócios por níveis de preço. Ó, percebam que aqui, por exemplo, no 92, houveram 4.530 negócios, tá? Porém, ele mostra que teve mais compra do que venda, mas houve venda, ó, tiveram vendas nesse nível de preço. Né? Lá em cima não, só teve compra. Então, essas barrinhas aqui, verde e vermelho, esse meio rosa aqui, serve para você identificar, tá? Se teve mais compra ou mais venda num nível de preço. Rafa, então eu vou tomar a decisão baseado nisso? Obviamente que não. Você não vai comprar aqui só porque teve muita compra. Obviamente você percebeu que não subiu. Tá? Então depois você precisa acrescentar a essa ferramenta duas observações, a exaustão e a absorção. Essas duas coisas você precisa acrescentar para olhar aqui, mas não é disso que nós vamos falar hoje. Tá? Então, a gente já sabe que ele mostra a quantidade de negócios por nível de preço. Então, com essa ferramenta, eu consigo ver o que nós chamamos de preço justo e o que nós chamamos de exagero. Tá? Ou seja, percebam quais são as duas faixas que o dólar trabalhou hoje, né? Mais trabalhou hoje. É nessa faixa aqui, de longe a faixa que ele mais trabalhou, na abertura, do 189 a 186, né?
Perceba que ele destacou os 3 maiores negócios do dia, os 3 maiores preços negociados do dia, perdão. Então foram, o maior negociado foi esse mais vermelho, mais escuro, 188, o segundo maior negociado foi esse um pouco menos escuro e o terceiro esse um pouco menos escuro ainda, tá? Esses 3 preços foram muito fortemente negociados, ou seja, muita trocação de lote, muito player comprando, muito player vendendo e ali trocaram-se muitos lotes, pancadaria comeu solta, né? Isso a gente chama, né, porque isso aqui foi na parte da manhã, então a gente chama isso de preço justo do dólar na parte da manhã. Só que o dólar perdeu, né? Vamos abrir um gráfico aqui para vocês verem. Vou botar aqui os 5 minutos. O dólar perdeu. Quando chegou aqui nessa hora da manhã, mais ou menos 11 e pouco da manhã, bateram, socaram a doleta, né? Socaram o dólar chegando nessa região de mínima aqui. E ele não voltou mais para essa região onde ele mais tinha trabalhado. Ou seja, vejam só, deixa eu colocar uma barra de estudos aqui. Vejam só. O dólar trabalhou muito fortemente nessa região, tá? Que é essa região aqui do 189 a 186, tá? Deixa eu deixar aqui bem certinho para vocês poderem ver, tá? 189 até 186 foi essa região aqui que o dólar trabalhou fortemente. Depois ele perdeu, né? Ele caiu. Então, ele não voltou mais para esse patamar. E agora ele começa a fazer uma nova acumulação, que é o que a gente chama essa trocação de lote, aqui no 7,9 até o 7,8,5, que é essa região aqui, onde ele está novamente se acumulando, tá? Então, esses 2 pontos a gente chama de região de preço justo. Nesse caso aqui, até o dólar perder a mínima, era esse. Depois que perdeu, como ele não voltou a buscar esse patamar, agora ele está trabalhando mais nessa região. Se você colocar um gráfico de 8P, você vai perceber como ele trabalhou forte nessas regiões. Olha aqui. Olha como os quadradinhos ficam bem certinhos, né? Não é o intuito falar sobre gráfico de 8P hoje, tá? Não é o nosso intuito, mas saibam que é muito importante ver o dólar através do gráfico de 8Ps, tá? Olha que legal, ó. A região que ele mais trabalhou de manhã e a região que ele mais trabalhou na parte da tarde até agora, já que são 2 horas da tarde, ainda tem a tarde toda pela frente, tá? Bom, beleza, a gente já sabe que esses são os preços justos, os preços mais negociados, onde houveram muita trocação. Então, se esses são os preços justos, essa região aqui, percebe que ele vai fazendo como se fosse uma descida, né? Ó, uma subida, perdão, uma subida, daí ele trabalhou, e aqui descida de novo. Ou seja, nas 2 extremidades, tanto em cima quanto embaixo, houveram poucas negociações. Olha aqui na mínima do dia. Na mínima do dia só houveram 100 negócios. E também foi bem parecido com o que houve lá em cima. Muita compra não subiu e aqui muita venda não caiu. Tá? Então, houveram absorção nas 2 pontas, na máxima e na mínima do dia no dólar no dia de hoje. Tá legal? Tá, Rafa. E o que isso significa? Isso significa que, por enquanto, até esse momento, eu sei que o dólar lá na máxima ele foi rejeitado, ou seja, tentaram comprar, tentaram romper a região, não conseguiram, não tiveram sucesso com isso, tá? E o dólar voltou para uma região de preço justo. A mesma coisa aconteceu quando ele rompeu o mínimo. Tentaram romper, tentaram derrubar forte o dólar, não conseguiram e ele voltou para essa região de preço justo. Então, essas 2 pontas nós chamamos de exageros do mercado, tá? São regiões de exagero, não era para o dólar trabalhar naquela região, tanto é que ele foi e voltou, não houve muita trocação de lote naqueles preços, tá certo? Então, beleza, a gente já sabe até aqui o que são os exageros, o que são as regiões de acumulação ou de muita trocação, tá? E agora, como que eu jogo isso para o meu operacional? Como que eu faço isso me dar dinheiro, né? Bom, nós sabemos que tem muita trocação de lote nessa região da abertura, não sabemos? Vocês acham que se o dólar voltar para essa região do 88, 89 aqui, onde ele foi mais negociado, que é esse tijolinho todo aqui, vocês acham que ele vai passar fácil por aqui? Vocês acham que ele vai passar por aqui e vai rasgar para cima, indo para a máxima? Se não houver nenhuma notícia, algo que estresse o dólar dessa maneira, ele não vai passar fácil.
Tá? Precisa que tenha uma notícia muito forte, algo que impacte muito forte para poder jogar a doleta para cima e rasgar a máxima. Então eu sei que esse preço, o 88 até o 89, que é a região de abertura, tem uma resistência. Então eu posso vir aqui no meu gráfico e colocar uma linha de resistência aqui no 89, tá? Vou deixar pintada de vermelho para ficar mais destacada. Vamos deixar esse roxo aqui que fica mais destaque. Então, beleza, vamos deixar aqui, vamos abrir aqui para vocês verem. Aqui, ó, nessa região, eu sei que ela é uma região importante? É. Por quê? Pô, é o preço de abertura, né? Se o mercado está trabalhando abaixo do preço de abertura, está com tendência um pouco mais forte de queda, né? Então, eu sei que já é um preço importante por ser abertura e eu sei que é a região de mais negociação do dia, tá? O 87, o 88 e o 89. Então, Rafael, se o preço chegar lá agora, deu uma estressada no dólar, azedou o pudim, ele voltou a brigar naquela região. Eu tenho meu aplicativo de notícias, eu acompanho as notícias. Eu sei que não saiu nenhuma notícia. Então, eu vou pensar numa venda nessa região caso o dólar volte para lá. Tá? Eu vou pensar em uma venda. Gente, observem isso e ouçam isso com muita cautela, com muita atenção e com muita responsabilidade. Eu não estou falando que é para vender. O que eu estou falando é que eu posso pensar numa venda, eu vou pensar numa venda se o dólar chegar nessa região. Porque eu sei que houveram muita trocação de lote. Esses caras que estão vendidos aqui embaixo, o BS, Genial, Ideal, Itaú, esses caras estão posicionados próximo dessa região. 83, 84, OC6 no 86. Então, essa região aqui, na verdade, vai ser muito defendida pelos players que estão vendidos, né? Esses caras que estão vendidos aqui embaixo, eles vão defender, porque o médio deles está aqui, perto da VWAP, certo? Chegou na abertura, eles vão defender, eles vão bater dólar para que o dólar não suba. É óbvio que gente, isso que eu estou falando é baseado em fluxo, em tape reading. Não é só isso que movimenta o dólar, tá? Longe disso, tem muito mais coisa que movimenta. Porém, se não tiver nenhuma notícia, se as taxas de juros estiverem equilibradas, tá tudo bonitinho, o dólar chega nessa região, taca-lhe a venda. Entendeu? Mas você tem que ter os outros fatores do tape reading. Tem que ter escora de lote, pode identificar uma possível absorção, uma possível exaustão, tá? Analisa com os outros contextos. Isso aqui é só uma ferramenta para dar um parâmetro para nós, tá? A gente sabe que teve muita trocação de lote nessa região. Então, o que eu não vou fazer? Bom, eu não vou vender no 86 quando ele chegar lá. Eu só quero vender se ele chegar lá no 89, 88, que é a região que mais trabalhou. No 86, eu sei que ele brigou tanto aqui que ele tem chão para andar até o 89, tá? Tá legal? Então, vamos repassar o que a gente aprendeu até agora. Os pontos de exagero, os pontos de muita trocação e aonde transforma o preço em uma resistência ou suporte. Nesse caso, resistência porque o mercado está trabalhando abaixo dessa região, tá? Então, repetindo, se ele voltar lá e eu não tiver nenhum motivo aparente para achar que o dólar vai rasgar para cima, eu posso pensar numa venda nesses preços aqui de cima, tá certo? Rafa, por que a gente colocou essa parte rosa aqui por trás? Para que isso? Né? Bom, essa ferramenta, aonde ele pintou aí, é aonde ele ficou trabalhando, é a faixa de volume negociada, de mais negócios. É a mesma coisa do que essas daqui, só que aqui ele pega um campo um pouco maior. Né? Então, o que eu posso utilizar isso? Vamos pensar que muita gente no dia de hoje ficou trabalhando caixote, né? Ficou vendendo no 89, comprando no 86, vendendo no 89, comprando no 86. Funciona fazer isso, Rafa? Funciona, trabalhar caixote funciona. Só que perceba que ele dá umas rompidas, olha aqui, ó. Aqui ele rompeu um pouquinho, aqui ele rompeu 1,5 ponto. Aqui ele rompeu 5 pontos, né? Aqui ele rompeu 2 pontos. Aqui ele rompeu mais um monte de ponto, mais 4, 5 pontos. Então, o caixote ele rompe,
tá? Só que isso daqui te ajuda a enxergar melhor o caixote. Então, o cara que quer pegar o caixote, né, ele pode esperar chegar no 8,9, aí ele olha lá no 8,9, ele viu que tem pouca negociação, pouca compra no 8,9, ou muita compra e o preço não sobe, ele bate a venda no 8,9, zera ela aqui no 8,7, no 8,6, tá? Não faz parcial, não tem por que ficar fazendo parcial nesse caso, vende, sai cheio, faz um scalperzinho de 1,5, 2 pontos, 3 pontos e acabou. Tá? Eu costumo dizer que operar caixote ele tem um custo-benefício quando você acerta a primeira operação. Tá? Você entrou no caixote, acertou a primeira, legal. Ganhou 3 pontos, legal. Você entra com a mesma mão na segunda. Ganhou 3 pontos, legal. Cara, agora você vai ficar fazendo esse caixote até você tomar um stop. Quando você tomar um stop, para. Por quê? Você já pagou o custo-benefício de ficar operando nessa região. Mesmo que você tome um stop de 3 pontos, que é o mesmo que você recuperou, porque tem que ser proporcional, já vale o risco. Você já pagou. Teve um dia que eu fiquei dando uma aula de 1h30 mais ou menos no Skype com um aluno de mentoria e eu fiz 16 operações dentro do mesmo caixote. 16 operações. Ele ia até o fundo, eu comprava, ele ia até o topo, eu vendia. Deu certo, deu certo. Na 17ª, tomei um stop, aí eu parei. Só que eu fiz tanto ponto que eu enchi a burra de dinheiro e parei. Né? Obviamente que você pode fazer na primeira e dar errado. Tá? Não estou incentivando a operar caixote, mas quem gosta, isso daqui ajuda muito. E, obviamente, sabemos que se ele romper o 8,9, ele pode desandar para cima, e se ele romper o 8,6, ele pode desandar para baixo. Vou dar uma dica aqui extremamente importante, que eu nunca ouvi de ninguém, mas eu sempre falo para os alunos. Sempre que você for operar um caixote, essa região de acumulação, que ele fica batendo e voltando, travado nessa região, tente entrar a favor da tendência e não contra. Ou seja, nesse caso desse caixote aqui, vale mais entrar na venda do 8,9 do que na compra do 8,6. Por quê? Se a tendência está mais forte de baixa nesse dia, ele já abriu com gap de alta, o dólar estressou, notícia do Trump, um monte de BO. Então, a gente percebe que o dólar começou bem vendedor, ele trabalhou muito mais abaixo da abertura do que acima da abertura, dá para ver isso daqui. Né? Então eu sei que está mais propício do mercado bater o dólar do que tomar o dólar. Tá? Bater é vender, tomar é comprar, para quem não sabe. Então eu prefiro vender no 8,9. Se você compra no 8,6, você tem um risco maior. Tá? Então o risco menor está em vender o topo do caixote do que comprar o fundo. Tá legal? Então, gente, Volume at Price ou VAP é uma ferramenta indispensável para quem opera o dólar. Tá? Indispensável. Você precisa dessa ferramenta para operar o dólar. Então, o que eu posso e o que eu quero e o que eu devo deixar de recado para vocês é: utilizem essa ferramenta dessa maneira. Agora eu sei que se ele chegar nessa região ele vai travar, eu sei que se ele perder esse 7,8,5 ele pode desandar lá para baixo, se ele ganhar esse 7,9 ele pode desandar para cima. Olha aqui como já está quase batendo essa região do 8,9, ó. Já está quase pegando mais um pouquinho, ó, mais 2.000 contratos aqui, vai igualar aqui, ele acaba ficando essa região como a terceira mais negociada do dia. Toda essa região foi muito trabalhada, quase tanto quanto essa de cima. Então, ele travou lá na parte de baixo. Né? Então, o Volume at Price me permite olhar aonde houveram muitas compras, onde houveram muitas vendas, né? Aonde teve muita trocação de lote, porque eu sei que quando chegar lá, os players que estão posicionados lá vão se defender. Né? Ou seja, esse porrada de gente que está vendido e comprado nessa região aqui, você acha que quando chegar lá eles não vão se defender? Os comprados não vão querer sair, os vendidos não vão querer vender mais para que o preço caia. Vai ter briga, vai ter treta. Né? Então, nós ficamos espertos e olhamos através do Volume at Price. Nesse momento, Rafa, faz uma análise aí agora. Eu vou fechar o gráfico. Fazendo uma análise agora do que está acontecendo com o dólar aqui, o que eu vejo? Tem o ajuste do dia anterior que está aqui no 70,5. Eu vejo que se ele perder esse 7,8, 7,7,5 aqui, se ele perder essa região, ele pode querer testar as mínimas, tá? Claro que tem que olhar todas as correlações que a gente aprende, mas ele está confortável trabalhando aqui. Ele está confortável. Ah, Rafa, então se ele ganhar o 7,9, eu posso comprar no 80? Não. Não compre no 80. Espera o respiro, espera ver até onde ele vai para ver se você encaixa uma venda. Operar contra a tendência no meio do caminho, assim, não sendo na extremidade, é perigoso. Tá? Eu não faço esse tipo de operação. Então, o que eu olho nesse momento, a análise que eu tenho é, se ele voltar lá para cima, eu posso pensar numa venda nessa região da abertura. Tá? Se ele continuar trabalhando aqui, eu não faço mais nada. Primeiro que eu já estou com a minha meta batida, tá? Eu já estou
já parei, era 11 horas da manhã, não vou fazer mais nada de qualquer jeito. Mas a análise que eu faria agora em cima disso é essa, tá? Não tentem comparar, é mais importante esse volume at price ou o outro na aba agressor e saldo, que a gente usa muito, né? Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tem que ter os dois, tá? E por isso que eu falo para o pessoal. Se você opera do notebook, cara, vai no Mercado Livre, no OLX, compra um monitorzinho usado de R$ 100, de R$ 150, espeta no teu notebook, fica com 2 telas que vai ser muito melhor para você, tá certo? Essa aqui é uma tela de notebook de 15 polegadas, eu não tenho como pôr todas as configurações aqui, eu deixo na outra tela gráfico, eu deixo as taxas de juros, eu deixo tudo aquilo que a gente utiliza para operar a moeda, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, tá? Muito obrigado pela compreensão, né? Não é sempre que a gente consegue fazer esses vídeos, jogar muito conteúdo aqui no canal, mas eu me esforço muito para isso. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário aqui no canal pra gente, tá? Deixa lá um comentário, fala, Rafa, obrigado, ou não gostei, deixa sua crítica se tiver uma crítica, deixa um joinha negativo se você não gostou, mas se você gostou, deixa um joinha positivo, se inscreva no canal, compartilhe com seu amigo, que é muito importante para nós, tá certo? Mais uma vez, obrigado, tamo junto e até a próxima.